coitados aqui, ainda uma fala, né? Depois desses 3 dias maravilhosos. Mas, bom, primeiro, eu quero agradecer imensamente aos organizadores por ter me convidado a esse desafio extremamente difícil de fazer uma fala final. E aproveitar, vou tentar provar por que esse encontro foi tão excepcional na minha fala. Mas, já de cara, dizer que eu acho que é um sucesso, foi extremamente importante, novo, marcado pela riqueza, pela beleza, pela alegria e também pela tristeza. Algumas coisas e questões muito tristes também foram colocadas. Não existe a beleza sem a tristeza, que eu acho que é uma das coisas que aprendemos aqui também. O cuidado assim que os organizadores da Faculdade de Educação tiveram com todos os detalhes, o microfone que circula, os cuidados com a gente, com a comida, tudo isso foi maravilhoso. Eu vou tentar ser breve, mas não garanto, e eu quero já, de antemão, me desculpar pelo cansaço, e quando a gente fica cansado não consegue muito organizar. Mas é isso, eu pensei em falar de 3 pontos para incentivar a continuidade desse tipo de encontro e potencializar o sucesso desse encontro. Vou falar do formato do encontro e por que foi tão bem sucedido. E, nesse formato, eu quero dar muita importância à diversidade dos modos de fazer as apresentações, em termos de modos de dizer, de forma de expressão, do jeito de fazer o relato das experiências. Aí, uma segunda parte, que seria talvez o que os organizadores que me convidaram esperavam, é que eu fizesse uma grande síntese. Porém, não vou fazer, porque acharia isso um contrassenso. Não tem como resumir ou fazer uma síntese de tantas experiências tão diferentes e tão bonitas. Mas vou tentar colocar algumas constantes dos aprendizados comuns, dos modos indígenas de cuidar do corpo através da alimentação, mas não só. E depois vou sugerir alguns problemas para discutirmos à frente para aprofundar e renovar outros encontros como esses e aprofundar diálogos e interlocuções sobre modos de aprendermos juntos. E, para isso, eu pensei fazer uma pergunta do tipo: para que serve a antropologia? Então, formato do encontro, antropologia e educação. Pensei, quando vi o papel, não é? Mas, e olhando os nomes, então, legal, então vou interpretar assim. Temos os antropólogos, que são os etnólogos das duplas, e os conhecedores e professores indígenas, pesquisadores indígenas, são os educadores. Mas, além disso, estamos numa faculdade de educação que forma educadores indígenas no nosso sistema. Então, tem uma ambiguidade ali que eu acho que é interessante. Mas, de uma certa maneira, eu prefiro pensar agora que as duplas que foram convidadas eram de professores e seus alunos, educadores, pesquisadores indígenas, conhecedores e professores indígenas, que ensinaram os etnólogos. Comida, por outro lado, encontro de antropologia e educação, comer como gente e também falar como gente, também é um modo de aprender e um modo de ensinar. Então, faz todo sentido ter sido proposto por um grupo
de educadores e de professores aqui da Faculdade de Educação tão preocupados em garantir uma qualidade na formação acadêmica de professores indígenas. E é por isso que me sinto honrada de falar aqui. Mas também triste, porque eu gostaria de poder dizer as coisas que eu vou dizer na Faculdade de Pedagogia, por exemplo, do Amapá, que forma professores indígenas de 11 etnias lá, sem cuidado. E que, por conseguinte, não convidam os antropólogos para falar em duplas com os seus professores indígenas. Portanto, perceber que comida é um modo de aprender é também algo muito relevante nesse encontro que a gente está fechando agora. É extremamente desafiador, e todos me falaram isso, que eu fui investigando, falar ao lado dos conhecedores ou pesquisadores indígenas, e para eles é desafiante falar ao lado dos antropólogos. É difícil e gera, muitos me falaram, um tipo de uma vergonha. Se falou muito de vergonha aqui. Não é fácil, disseram os antropólogos, não é fácil, disseram os índios. Esse é um encontro, sim, entre antropólogos e educação. Não, né? E a questão da alimentação me parece que é o assunto dos modos indígenas de aprender e de ensinar. E por isso, né, sem dúvida, as contribuições dos índios foram tão claras, claríssimas, evidenciando que comida não é só comida e que é um modo de ensinar e, portanto, de aprender. E todos, vocês perceberam, falaram com muito cuidado do jeito como cada um, eles mesmos, aprenderam a comer como gente. Uma convergência absolutamente clara da conexão entre conhecimento, questões de conhecimento e aprendizagem. O formato é muito promissor e uma das provas disso é a quantidade animada de perguntas que os participantes indígenas fizeram aos seus parentes e também aos antropólogos. Foram muito importantes, foram perguntas absolutamente importantes, e eu acho que eu senti também, já que eu posso, que eles encontraram algumas continuidades. E as descontinuidades não foram percebidas tanto em termos com aquele nome que se usa nas outras áreas de atuação, né, secretarias, saúde, etc., políticas públicas, etnias, né? Eles se encontraram apesar das tais diferenças de etnias, e as diferenças foram percebidas sobre as transformações, mas não foram evidenciadas de uma maneira agressiva ou tal. Ah, não, Kayapó é diferente de Yanomami. Não teve esse tipo de abordagem, e isso é extremamente significativo no meu entender. As diferenças de experiência de interlocução entre pesquisadores, conhecedores indígenas, professores indígenas, né, e antropólogos, as duplas, foi também uma das riquezas maiores desse encontro, porque elas evidenciaram essa diversidade. Por isso, eu não penso que a gente deva dizer essa é uma pesquisação, essa é uma colaboração e a outra não é. Por definição da própria disciplina, os antropólogos trabalham em diálogo, interlocução e colaboração. Fazer etnografia, aprender, é uma colaboração. Mas como se faz isso depende. E falando aos pesquisadores indígenas, eu acho que uma das coisas importantes que vocês viram aqui é que os antropólogos são tão diferentes entre si, quanto os povos são diferentes entre si. Porque os índios educam e formam
aqueles antropólogos de diferentes maneiras. É a formação que os índios dão aos antropólogos que querem ser educados para respeitar, conhecer os conhecimentos e práticas de cada grupo. E esses jeitos muito variados de educar são extremamente importantes. No entanto, tem uma questão que eu quero ressaltar aqui, é que como os antropólogos aprendem, né? E qual é a diferença da forma de aprendizado dos antropólogos? Os antropólogos se dispõem a aprender localmente. Eles vão lá nas aldeias, vão fazer pesquisa de campo, como se diz, vão aprender a caminhar, vão aprender a comer, vão aprender a língua, vão aprender do jeito que, né, os seus professores lhes demandam. Muitas vezes, e a minha aconteceu, eu queria ir muito rápida e me falaram assim, peraí, calma, né? Peraí, calma, depois você sabe, me diziam. O jeito dos antropólogos dialogar nas aldeias, em campo, com os conhecedores, é um jeito muito particular em relação aos outros profissionais. Eu quero insistir nisso. Os antropólogos aprendem mais do que ensinam. E os antropólogos têm uma dificuldade em ensinar, porque os antropólogos não querem ensinar de um jeito que seja um formato que não seja aquele formato que eles estão aprendendo a respeitar. Por isso, os antropólogos aprendem nas aldeias, mas não são educadores. E essa é uma diferença que eu acho fundamental. Podem discordar comigo. Mas os antropólogos também aprendem com outros antropólogos. A gente não aprende só indo numa aldeia. A gente aprende lendo todos esses trabalhos que os nossos colegas fazem. Então, eu nunca fui para os Kaxinawá, mas eu li muita coisa sobre os Kaxinawá. Nunca fui para os Kayapó, mas eu li muita coisa sobre os Kayapó. Por isso, os antropólogos desenvolveram uma linguagem para falar entre eles que é muito diferente da linguagem que eles usam para falar, aprender a falar do jeito adequado com seus interlocutores e professores indígenas. Sim. Os antropólogos têm, então, esses dois lugares para aprender e falar. E os antropólogos, como outros profissionais, têm uma linguagem difícil, que me foi muito reportada aqui. O antropólogo fala difícil. Quando eles falam entre eles, os antropólogos têm uma língua deles. Como os profissionais do direito. Eu não entendo um advogado, um procurador falando. Preciso que ele fale para mim, que ele me eduque naquela linguagem. Os profissionais da saúde também. Precisa ser traduzido. E essa é uma das questões que me parece importante no futuro desses encontros. Todos sabemos disso. E, por isso, foi muito bom ver o quanto os antropólogos aqui se esforçaram em fazer traduções, sair da linguagem especial deles para poder apresentar suas falas. E eu insisto nisso para dizer que os antropólogos, em geral, não falam de antropologia com seus professores indígenas. Eles aprendem outras antropologias, poderíamos dizer assim. Eles aprendem o jeito, né, as formas do pensamento e dos jeitos de dizer dos seus interlocutores e professores. Bom, mesmo assim, vocês viram o quanto foi rica a apresentação também dos antropólogos.
Eu não estou dizendo que as apresentações dos conhecedores e professores indígenas não foi rico, não. Mas, para nós é extremamente desafiador ousar falar diante das pessoas que nos ensinaram. A riqueza, no entanto, dessas apresentações todas é que nós confirmamos algumas coisas que aprendemos juntos, aqui e também lá, cada um dos antropólogos com o grupo com quem ele trabalha. Cada lugar, cada povo tem suas culturas, como foi dito aqui, muito diferentes, específicas, mas a gente aprendeu a reconhecer que algumas questões pilares muito importantes. Todos gostamos de caxiri para ficar alegres, animados. Todos deixaram que é claro que comida boa é uma riqueza que tem que ser cuidada, porque significa, falaram os índios, saúde, beleza, sabedoria. Todos deixaram claro que comida não é apenas nutriente, proteína, sabor, é um jeito de preparar, formar corpo. E voltando ao aprendizado, comida boa, comida certa, na hora certa, na época certa, servido do jeito certo, pela pessoa certa, é para formar uma pessoa completa e com conhecimento. Aprendi isso quando fui ensinada pelos povos indígenas com que eu trabalhei, os Wayampi, os Zoé, os Caripuna. E aprendi também com meus orientandos, meus alunos que vão fazer pesquisa em outros lugares. Aprendi, e isso, por exemplo, os Kaxinawá, né, falam muito disso, mas também aqui foi falado várias vezes, né, que para uma pesquisa sobre comer, por que comer é tão importante? Porque o corpo precisa ser preparado para aprender. Portanto, o que o corpo ingere vai facilitar ou não a aquisição de certos conhecimentos. E tem que preparar o corpo para aprender. Tem que selecionar os alimentos certos, tem que preparar os alimentos do jeito certo, aprender a reconhecer e identificar sabores, amargo, doce, fraco, forte, classificar as comidas, como foi colocado aqui. Mas não é só de alimentos, então, que estamos falando, né? Precisa preparar o corpo, o espírito, chama isso de alma, espírito, sabedoria. Precisa dizer as palavras certas, por isso que é comer como gente e falar como gente. Tem que aprender a sentir dor, pimenta, chicote, formigas, vespas, marimbondos. Tem que aprender a passar fome. Tem que aprender a ficar sentadinho 3 dias aqui nessa sala. Tem de aprender a controlar o desejo, a raiva, o ciúme. São aprendizados muito longos, muito difíceis. Aprender a ser gente e sabedoria não é só juntar conhecimento. E é isso que é o grande risco de pensar que o aprender e o conhecimento é na escola ou é na universidade. Por isso que a universidade que cuida da formação de professores indígenas tem que absolutamente continuar pensando que comer é um jeito de aprender, de ensinar para ser gente. Sair, né? Eu tenho, assim, agora, saindo um pouco de medo sempre que tudo seja levado para a escola. Eu pessoalmente sou uma pessoa que luto para desmontar a escola, né? Ao longo da minha vida, porque eu não tive a chance de trabalhar com povos indígenas que tivesse uma boa Secretaria de Educação, que fizesse um bom trabalho, né? Não. É muito triste o que se faz lá, então eu procuro, né, ajudar os indígenas a tirar a cultura da escola e colocá-la de volta no pátio das aldeias. Porque conhecimento não é juntar conhecimento. É fazer um corpo cheio de saberes no lugar e nos tempos certos. As palavras certas, as rezas, o controle das emoções, saber partilhar, oferecer.
receber as pessoas certas. A pessoa que serve é tão importante quanto a pessoa que preparou a comida. Tudo isso nos foi dito aqui muitas vezes. E usamos as palavras em português diferentes, mas que todos acabamos usando. Resguardo, reza, benzimento, cuidados na preparação, distribuir no jeito certo. Há outro conjunto de saberes, e eu separei de propósito, mas eles não são separados como nos ensinaram os conhecedores indígenas. Há um outro conjunto de saberes que, às vezes, fica um pouco mais escondido, mas que apareceu aqui. E foi muito importante que ele aparecesse. A comida não é só, tem que radicalizar isso. A comida não é só alimentar. Por isso é muito importante pensar que não é só nutrição, é modos de capacitar as pessoas a serem boas, sabedoras. Mas a comida também é perigosa. E foi dito, mas tem alguns perigos que, às vezes, têm dificuldade de serem ditos. São boas, talvez, me parece, interpretando o que foi dito, é que elas são boas porque elas são perigosas. Porque comidas vivas são necessariamente perigosas. Nos foi dito isso. Espíritos são perigosos e precisam ser alimentados. Ficou claro, por exemplo, na discussão após o filme ontem, que a comida é perigosa, assim, de certa forma, quem deseja comida, né, vai enfrentar perigos. Quem prepara comida também. É perigosa porque é comida viva. Tem dono, precisa usar esse alimento de forma comedida, sabendo que pode desencadear ciúme, raiva, vingança. Pajé, como se explicou aqui, sabe curar, identificar o problema, sabe separar, reparar. Mas não é só curar. Não dá para separar a ideia de que o pajé cura, mas o pajé também agride. Porque o pajé cura porque ele mata. Então, é nesse ponto que há talvez um pouco de dificuldade de falar. E eu vou tentar entender por que, muitas vezes se fala, o pajé é como um médico. Eu responderia, não, o pajé não é um médico. Né? O pajé é muito mais do que isso. Só se disser que o médico cura, mas também mata. Aí tem coragem de explicar, que uma coisa não está separada da outra. O remédio é remédio, mas é também veneno. Nós falamos disso aqui. Vida e morte estão sempre juntas. Às vezes, e foi muito importante, dos Guarani, o professor Guarani está por aqui, eu achei muito importante quando ele disse, comida morta, industrializada, é perigosa. Mas Pedro insistiu em dizer que, se preparada do jeito certo, distribuída do jeito certo, ela pode ser comida, com cuidado. Ou seja, isso é uma maneira de dizer que esses conhecedores indígenas, educadores indígenas, como eles se apresentam, têm essa habilidade de criar novas condições em função das condições que eles estão vivendo. Eu conheço o Jaraguá, não tem caça lá, tem que comer comida morta. E vocês têm a sabedoria de saber como pode preparar essa comida morta para que ela, como você diz, preparada por um Guarani, ela possa ser uma boa comida para alimentar o corpo e o espírito. Sabemos, de todas essas capacidades das populações, dos povos indígenas, em criar novos ajustes, novos mecanismos de resistir, como ele falou agora. As coisas fortes, no entanto,
torna a pessoa saudade, cheirosa, bonita, inteligente, mas não é a comida em si. É o jeito de servir, de preparar, como a gente aprendeu. É por isso que também existem e se fazem feitiços que podem matar e separar. Alguns conhecedores indígenas mencionaram isso, mas foi a Marina, a antropóloga, que falou disso com cuidado. Tânia também nos explicou que tomar caxiri também acirra a raiva. E isso eu sei. Eu vivo com um povo que faz uma festa com 4, 5 canoas de caxiri, 3 dias e banquinho voando, né? Então, na verdade, a gente sabe, né? Talvez nem todos os pesquisadores indígenas tenham falado disso, de feitiço, de vingança, por pudor. Porque são assuntos que eles não estão acostumados a falar aqui nesses ambientes da educação ou da saúde. Mas, com certeza, se fala disso o tempo todo nas aldeias, em casa. Da mesma forma, eu não estava, infelizmente, mas eu li a apresentação da Aparecida, eu amei a maneira como ela explicou o canibalismo, né? E eu tenho certeza que muitos, não só os Wari ou os Palmari, mas, pelo que eu conheço, muitos povos podem ter entendido isso muito bem. Eu trabalho com um povo que fala de canibalismo o tempo inteiro. Poron, né? Trata as pessoas e separa as pessoas entre, né, os jeitos de comer, né? Então, muita gente, só que não usa essa palavra de canibal, mas se for falar na língua, essa palavra está ali. Talvez ainda faltem as oportunidades para falar desses assuntos em seminários, se acostumar a falar disso. Comida também é perigosa. Comer é também separar pessoas e não só juntar. Vivos, no caso do antigo canibalismo Wari ou de muitos outros povos indígenas pelas Américas. Comer é também separar pessoas. Os vivos juntos comem um morto que não é mais uma pessoa deles. Ou então os vivos é junto, como mostra Aparecido, como o inimigo para se diferenciar, né? Aprendemos juntos, lá na pesquisa que a gente faz com vocês, nas aldeias, a gente aprende a falar disso do jeito de vocês. Mas quando volta para a antropologia, isso vem com outras palavras, que talvez assustam. E como a gente não fala de antropologia com nossos interlocutores indígenas, fica muito difícil. Há um certo pudor, uma reserva, por vários motivos. E eu queria, então, passar para essa pergunta, né? Por que será que ficou tão clara a diferença entre as falas dos antropólogos e as falas dos pesquisadores indígenas? Não tem nada a ver com conhecer o português ou não. Nada a ver. Todos vocês falam português muito bem. Eu sei que, em geral, os professores indígenas, especialmente, submetidos, vamos dizer, a um tipo de escola que é preconceituosa, sempre está dizendo, eu não falo bem português. Eu não falo bem português. Mas a gente aqui está se comunicando, né? E nós, então, que falamos muito mal as línguas de vocês, né? Então, e ousamos falar. É muito rica também a diferença entre as falas dos antropólogos e dos índios. É muito difícil falar do lado dos nossos professores indígenas, né? O português, através do qual os índios aprenderam a falar de sua cultura, não foi aprendido com os antropólogos.
foi aprendido com agentes das políticas públicas, da saúde, da escola, não dessa aqui super faculdade de educação da UFMG, mas lá na escola da aldeia, da secretaria lá, do município de Garimpeiro de Pedra Branca. Vou fazer muitas referências ao Amapá, porque né, que são pessoas que, como foi dito aqui, não sabem comer, não sabem falar, têm nojo de índio, né, mas o português que ensina nas escolas é o português daquelas pessoas. A oportunidade de falar que a comida não é só comida, alimento, que é muito mais que um jeito de aprender, que comida é perigosa, que precisa alimentar os espíritos, que é também perigoso pegar uma cuia de caxiri porque pode ter envenenamento, porque pode ter feitiço, que os outros são canibais. Tudo isso, como é que se fala disso com pessoas que não sabem disso? Não sabem e não querem saber. É por isso que me parece que os profissionais das áreas que ensinam o português de reunião, o português da saúde, o português da escola, o português do meio ambiente, para os índios, são muito diferentes, aprendem sobre índios de um modo muito diferente dos antropólogos. E eu costumo dizer que muitas pessoas no Brasil já sabem o que é índio, né? Já sabe, então não precisa aprender. Já sabe, aí o índio é próximo da natureza, ele tem cultura, ele faz artesanato, e aí vai ajudar esses índios a falar dessas coisas, mas não de outra coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu tentei uma vez, enfim, com os OMP, ao contrário, eu aprendi, eles não falavam português, portanto, eu tive a oportunidade, que meus orientandos agora não têm mais, de ter que me virar a aprender, porque senão eu não comia, não sabia, enfim, bom. Né? Mas no Zoé, quando eu comecei, era diferente. Eles queriam que eu ensinasse português, mas não deu certo. Porque quando eu ensinava umas palavras, eles falavam, não, isso não é FUNAI, FUNAI não fala. Isso não. Então, eu estava tentando ensinar algumas palavras um pouco mais, né, elaboradas e tal. Não, FUNAI não fala, não quero saber desse teu português, né, de como ele poderia traduzir, né, alguma coisa. Né? Então, é isso. O jeito de se falar para essas outras instituições é também, como foi dito pelo pesquisador Palmari, é também aceitar uma dominação. E isso está por toda parte. Né? As ONGs, eu faço parte de ONGs, trabalhei em ONGs minha vida toda, mas as ONGs são as campeãs dessa redução. Né? Por exemplo, as ONGs dizem, vocês têm conhecimento sobre mudança climática. E lá vai embutir o conhecimento dos índios dentro da caixinha da mudança climática. Vocês fazem etnozoneamento. E lá vai fazer. Então, eles já sabem o que os índios têm a dizer. E eles vão procurar aquele pedacinho que está lá. E é por isso que eu acho que o trabalho dos antropólogos é tão diferente. Porque, ao contrário, a gente tem pavor das caixinhas prontas. E o risco de só aprender a falar da sua cultura com as políticas públicas que já sabem o que é a cultura indígena, sem saber nada, na verdade, ou fazer uma generalização muito forte, é que isso facilita, vamos dizer, como foi dito, a vergonha de falar de si mesmo. Eu vou dar um exemplo dos OMP, assim, que é muito forte até hoje. Há anos,
Eu estou tentando dizer aos jovens que depois tem problemas, viram panema, tem trilhões de coisas, que eles têm que ter coragem de dizer, de perguntar para a técnica de saúde, que dá o remédio da malária para ela, você está menstruada? Ou não? Se você está menstruada, eu não posso pegar esse remédio da tua mão. E eles têm vergonha. Alguns pegam o remédio e não tomam, alguns tomam, aí depois vão para casa, os homens, aí panema, iai, como se diz, problemas, mas não enfrentam de fazer a pergunta. Só os velhos tentam dizer, queremos só homens. Têm vergonha de dizer que o sangue menstrual gera problema para um jovem caçador. Não ousam dizer. Então, isso é a linguagem saúde. Com saúde só se fala de um assunto. Com meio ambiente, que é a loucura do momento, né, dos etnozoneamentos, essas coisas terríveis que estão querendo impor, né? GPS resolve tudo, todas essas coisas, né? Aí tem uma linguagem meio ambiente, aí tem uma linguagem saúde, tem uma linguagem escola. E vocês percebem que não tem uma linguagem antropólogo. Então é isso, eu pergunto, para que servem os antropólogos? Os antropólogos estão numa sinuca, porque, na verdade, eles estão entre essas duas coisas. Os antropólogos aprendem com seus interlocutores indígenas e aprendem no corpo também, né? Não adianta... Eu sei que tem antropólogos de todo tipo, comecei a falar disso. Mas, assim, uma boa parte das pessoas que estão aqui, né, aprende. Eu aprendi não só a beber quantidades que, né, como foi com a Tânia, foi muito difícil para mim aprender a beber caxiri, muito difícil. Mas também aprendi a caminhar 5 dias, né, porque os OMP andam e voam, não é que andam, voam, né? E eu tinha que andar, de repente levanta acampamento, pronto, todo mundo foi embora, vai, né? Só, aliás, para dizer, as 81 aldeias que tem para 1.200 pessoas, é que, por exemplo, a Nazaré tem 13 aldeias. Quando ela diz que ela vai para o limite, quer dizer que ela sai de um lugar, anda 5 dias, vai para o outro, anda 3 dias. Eles estão em constante movimento. Não é que são aldeias fixas. Então, eu tive que acompanhar o movimento dos OMP, que é caminhar, caminhar, caminhar. Lá não tem canoa, tem dois riozinhos com uma canoinha da FUNAI que sempre está quebrada, o resto é caminhada e montanha. Zoé, então, só montanha. Tipo Yanomami ali, né, as montanhas. Então, eu aprendi também no meu corpo a fazer essas coisas. Mas, aprendi. E, numa certa altura da minha vida, eu percebi que todo mundo ensinava para os índios. Ensinava coisas que eles achavam que era o conhecimento dos índios. Então, vai ensinar para os índios o que é mudança climática, para embutir, vai ensinar para eles o que é sustentabilidade, vai ensinar para eles. E os antropólogos estão ali, ou aprendem, ou falam antropologuês entre eles, né, com palavras difíceis, que são muito importantes, gente. Então, primeira coisa, a antropologia serve para comparar. Não existe antropologia se não compara. A linguagem que os antropólogos usam, que é muito difícil, é uma linguagem que a gente cria para comparar o que um antropólogo aprendeu com os Palmari, que o outro aprendeu com os OMP, que aprendeu, o outro que aprendeu com os Kayapó. E a gente sempre está se questionando se o jeito que a gente está traduzindo e comparando é correto. É uma pesquisa permanente. Mas a gente está lá aprendendo nas aldeias ou está lá falando entre nós. Por isso que eu pergunto, os antropólogos servem para quê? Será que serve só para ajudar na demarcação de terras? Eu acho que a gente já fez isso muito. Posso dizer assim, hoje
O Rogério está me lembrando isso agora, e aí eu agradeço me lembrar, não tem uma área indígena que não foi demarcada pelo apoio com o antropólogo, lá naquele tempo. Mas isso já foi. Agora tem outras coisas. E essas outras coisas são esses perigos que são de vocês serem capturados pela dominação da linguagem que vocês aprendem só com aqueles políticas públicas que separam o que vocês mostraram, que não dá para separar. Parentesco não separa de comida, não separa remédio de veneno, não separa vida de morte, não separa... Né? Tudo isso está junto. Vocês mostraram que tudo isso está junto. Só que, como o conhecimento nosso é tudo separado, aí vocês vão aprendendo a separar. Daqui a pouco, e aconteceu com o Zoempi, para voltar, por exemplo, da técnica que os jovens, os velhos perguntam, você está menstruada? Tá, não, então não vou tomar nem o copo d'água de você, né? Porque não foi desintoxicada a menstruação dela. Mas os jovens vão mais longe e fazem testes. E os missionários das novas tribos dizem, está vendo minha mulher aí? Está tomando banho, está menstruada, não está acontecendo nada com ela. Então, esse tipo de teste é feito pelas pessoas que não conhecem a riqueza das conexões que vocês fazem entre todas essas coisas que não podem ser separadas. Não dá para, eu acho que muitos grupos, pelo menos naquela região que eu trabalho, receber comida de uma mulher menstruada é muito perigosa para um jovem caçador. Vocês concordam? Então, por que isso não é dito para as pessoas? Que vergonha é essa? Por que as pessoas não dizem? Muitos me falaram, aqui, alguns, e lá, com os índios com quem eu trabalho, a gente não tem palavras para dizer isso. A gente não sabe dizer isso em português. A gente não aprendeu isso. Aí que está. Então, os antropólogos poderiam ajudar a fazer belas traduções. Por exemplo, eu vou pegar, se fala muito de resguardo aqui, eu fico tentada, eu vou dizer, legal resguardo, porque juntou todo mundo, pôde falar em português de coisas que apareceram muito semelhantes, apesar das diferenças. Mas se a gente tivesse a oportunidade de ajudar os pesquisadores indígenas a fazer traduções detalhadas, sofisticadas, seria tão bom. Eles, né? Porque eles deixam toda a riqueza que está na língua sumir dentro de uma palavra resguardo. Ani, kuako, em Oenhepi. Ani, né? Para mim, conhecimento da existência. Eu aprendo para saber existir para mim. Isso é resguardar. E eu me concentro, né? Eu cuido, né, de mim. Ani. Ou então eu vou, dependendo do pronome, né, cuidar da existência daquele recém-nascido, etc. Então, antropólogo serve para isso, para poder explicar isso. Porque, como os brancos já sabem o que é resguardo, a técnica de saúde, preguiçoso, agente de saúde, eu não vim hoje porque eu estou de resguardo. Ah, preguiçoso, como assim você está de resguardo? Não, meu filho nasceu ontem. Não, mas deixa a tua mulher lá, vem trabalhar. Né? Então, tem que ter palavras e a coragem de traduzir detalhadamente o que são todos esses conhecimentos. E eu acho que os antropólogos estão aqui para isso. E aí vocês vão perceber também, pesquisadores indígenas, que os antropólogos não usam muitas palavras que vocês usam. A gente não usa muito, assim, cultura, não. A gente não usa resgate. Muita gente não usa, como foi mostrado aqui, ritual separado de cotidiano. E assim, posso dizer para vocês, trilhões de coisas que a gente não usa. E a gente poderia explicar para vocês por que não usa isso. Né? Isso é coisa das políticas públicas. Eu trabalhei muito com patrimônio. Tem uma palavra do IFAM que é
revitalizar. Não existe isso. Você já viu alguém morto viver de novo? Assim, quer dizer, né? Não faz muito sentido, né? Então, isso eles usam para os outros, não para si, né? Então, não faz muito sentido. A gente prefere dizer, valorizar, transformar. As coisas sempre estão mudando. A gente poderia, os antropólogos, falar para vocês de conhecimento. Eu ouvi dizer agora, precisamos da educação. E eu quero aqui, enquanto antropólogo, dizer, vocês precisam dos antropólogos. Quem pode ajudar vocês a comparar conhecimentos é muitos antropólogos que fazem isso o tempo inteiro, de comparar conhecimento. E de poder fazer essas conexões, essas explicações muito detalhadas com a riqueza que vocês apresentaram hoje. Aí depois é com vocês, né? Ter a coragem de enfrentar a técnica de enfermagem, a mulher da Secretaria de Educação, tal, mas pensem, não estou desculpando essas pessoas não sabem e elas não tiveram a chance de aprender como nós antropólogos aprendemos com vocês. Essas pessoas, vocês criticaram, não come a comida da gente, não sei o quê. Vocês não imaginam essas, né? E elas não são, elas têm uma sabedoria sobre conhecimento que é muito diferente da sabedoria dos antropólogos, que aprendeu tanta coisa com vocês sobre o que é conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma guerra pessoal com a Secretaria de Educação lá no Amapá, porque eles me criticam muito, porque eles dizem que eu quero deixar os ONP primitivos, que eles não vão se desenvolver, que não sei o quê, porque a educação diferenciada das primeiras etapas não ensina o que eles chamam de conhecimento universal. Então, professores indígenas, será que existe conhecimento universal? Vocês veem que é mais uma forma de dominação. Conhecimento universal que aquele pessoal da Secretaria do Amapá quer ensinar é o conhecimento dos brancos, assim generalizando, das escolas. Não existe. Então, é isso que eu acho que os antropólogos podem fazer. Eles têm que ajudar vocês a explicar detalhadamente a diferença dos modos de vocês fazerem conexões, de juntar as coisas. E vocês resistir ao modo como as políticas públicas querem separar. Então, o meio ambiente é isso, é não sei o que aqui, e vocês têm que impor o jeito de vocês, que é de juntar. E eu acho que os antropólogos podem servir para isso, né? Me parece. E fazer boas traduções. Então, eu não vou me alongar muito, mas dizer que eu poderia falar horas, agora o cansaço passou. Em que eu tenho, assim, sabe por que eu falo isso? É porque eu fui uma pesquisadora durante muito tempo, e aí agora eu inventei um programa que chama Formação de Pesquisadores, o EMP. Mas não tem nada a ver com a escola, porque vocês sabem que eu já falei que eu desmonto escola, eu não monto escola. Então, eles são pesquisadores para atuar nas aldeias, nas suas aldeias, né, na interlocução com os conhecedores, mas não tem nada a ver com levar as narrativas das experiências dos antigos na escola, nada disso. Eu, às vezes, vou ser muito forte. Eu acho que quando esses conhecimentos índios entram mal na escola, é pior. É melhor que aprender só em português. Então,
Que é a formação? Será que eu dou aula de antropologia para dizer assim? Tem um cara lá que chama Malinowski, outro que chama Lévi-Strauss, tem outro... Não. A única aula de antropologia que eu faço é ajudá-los a fazer comparações. Só isso. Então, como comparar as formas de conhecimento diferentes entre eles, dos vários grupos, como perceber que não existe um conhecimento branco, como perceber que o conhecimento da técnica, do cara do parque, são conhecimentos diferentes, que não existe o conhecimento dos brancos, né? E como explicar detalhadamente como é o conhecimento deles para cada um desses diferentes setores. E por que isso funciona bem? Porque eu acho que os índios têm uma vantagem sobre os antropólogos e que eles sabem falar certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Nós temos um pouco de dificuldade de sair do nosso lugar de antropólogo. Eles sabem justamente falar correto o que se deve falar com a FUNAI, o outro jeito de falar é com... Os índios se acostumam a falar de um jeito certo para cada um dos diferentes agentes com quem eles estão no mundo. Os antropólogos ou estão lá na aldeia ou estão entre eles. Têm uma dificuldade de encarar, de falar com a saúde, de encarar, de falar com... né? É difícil isso. E a gente pode aprender com vocês. Aprender mais coisas com vocês, de circular. Vocês estão no mundo, enfrentando tudo. A gente está lá protegido, cuidados por você numa aldeia. Ou então a gente está lá protegido quando a gente fala entre antropólogos. A gente tem que se lançar no mundo e tem que enfrentar. Há um certo tempo que eu enfrento. Secretaria de Saúde é meu bicho-papão, né, de educação, né, por causa dessa história dos conhecimentos universais. Então, tudo que eles falam, eu desmonto na formação de pesquisadores, o tempo inteiro. Então, é isso. Eu acho que a gente pode, pela experiência desse seminário, por outras experiências que estão aqui, a gente pode continuar essas maravilhosas experiências de encontro, e aí espero ter ajudado a explicar para que servem os antropólogos. É isso. Falei demais. Bom, gente, como vocês viram, diz a Dominique que ela achava que ia nos decepcionar, não é? Então, eu acho que, sem comentários, eu e o Paulinho estávamos dizendo aqui, sem comentários, nós não precisamos comentar mais nada. Só vamos reforçar a ideia que essa sua fala final nos diz que a gente deve produzir um livro sobre esse seminário, porque a gente quer fazer circular essas ideias, quer fazer circular essas reflexões. Dominique, te agradecer muito, que eu sei que você está cansada, sim, que você está com a expressão, inclusive, né? Mas que eu acho que você realmente captou, né, o exercício, né, a experiência, né, e acho que a gente criou aquilo que a Tânia lembrou no início, viu, Tânia? No movimento que a Isabelle Stenger falou, a gente criou um interstício, a gente suspendeu o movimento e deu uma parada para pensar, né, que tem alguma coisa mais importante que nós juntos estamos tentando entender. E eu acho que foi brilhante o modo como ela nos ajudou a fechar esse momento, né? Eu acho que é isso, gente, né? O encontro, acho que nos deixou a todos, não só exaustos, mas muito satisfeitos. Acho que uma exaustão de satisfação, se a gente pode dizer assim. Eu queria só, nesse momento final, chamar assim a equipe que nos propiciou isso. Dominique tem razão, muitos cuidados, né? Começando pela Sílvia, eu pedi que a Sílvia estivesse presente. O problema é que a Sílvia já deve estar levando alguém para pegar. Já que o pessoal começou, a Sílvia, a Clarice, a Cláudia, a Marina, Cíntia, o Guilherme, o Arthur,
Pois é, o povo está trabalhando, mas eu queria só fazer isso muito presente. Vocês viram que a gente tem uma equipe júnior. Vocês querem vir para frente ou não? Querem ficar escondidinhos aí? Os bolsistas todos, o Arthur e o Evilson. O Pedro. Aí, lá do fundo. O Tiago e todo o nosso apoio para a greve dos funcionários da UFMG. E o Tiago aqui com a gente esse tempo todo. Né? É isso aí. É isso aí, gente. Acho que Paulo, Karenina. Então, pronto.